Bom dia, meu nome é Thiago Merlo e eu sou professor de Educação Física. Eu quero contar uma história sobre o concurso da SEDUC. Em 2009 ou 2010, eu acredito que tenha sido em 2009, eu fiz concurso para a SEDUC. Foi o primeiro concurso na qual eu me organizei para fazer para a SEDUC, para o governo do estado do Rio de Janeiro. Eu escolhi fazer o concurso numa outra cidade que seria relativo à região metropolitana de Niterói, a cidade de São Gonçalo, que faz parte da Grande Niterói. Escolhi a cidade de São Gonçalo porque, para o meu deslocamento, trabalho e, entre outros trabalhos e casa, para mim ficaria muito mais fácil. Então, eu escolhi a cidade de São Gonçalo para poder fazer essa seleção pública. Em 2009, fiz a seleção pública e, ao final da seleção, eu fui verificar os resultados. Língua portuguesa, eu fui muito bem. De 15 questões, eu acertei 12. Conhecimentos pedagógicos, de 15 questões, eu acertei 12 também. E veio a parte de conhecimentos específicos. De 30 questões, eu acertei 14. Sabe o que isso significa? Que eu fui desclassificado. Por quê? Eu não acertei a quantidade mínima de conhecimentos pedagógicos. E, observando a prova, eu verifiquei que, se eu tivesse acertado mais uma questão, eu sairia da desclassificação para o 8º lugar. Se eu tivesse acertado mais 2 questões, eu teria ido do 8º para o 2º lugar. Então, se eu tivesse acertado 15 questões, que é a quantidade mínima, eu teria ficado em 8º. Se eu tivesse acertado 16 questões de 30, eu teria ficado em 2º lugar. Para vocês terem uma ideia, eu escolhi a metropolitana relativo ao bairro de Neves, em São Gonçalo. Para quem não é do Rio de Janeiro, talvez não faça ideia do que eu estou falando, mas só para vocês terem uma ideia, a SEDUC, o governo do estado do Rio de Janeiro, ele faz uma separação do estado em metropolitanas, ou simplesmente conhecidas como metros. E eu escolhi aquela metro por ser justamente mais fácil de deslocamento. Quando eu verifiquei o meu resultado de ter ido tão bem na parte de conhecimentos pedagógicos e tão bem na parte de conhecimento de língua portuguesa, eu fiquei muito chateado por não ter conseguido, pelo menos, acertar mais uma questão. Então, o que eu fiz? Eu revisei as questões que eu tinha errado e, entre todas as questões, pelo menos 2 eu tinha certeza absoluta que o gabarito estava errado. Sendo que uma delas, se eu conseguisse o recurso e a anulação de apenas uma dessas 2 questões, eu estaria classificado para o concurso. Uma dessas questões era relativo ao livro Metodologia de Ensino de Educação Física, produzido pelo coletivo de autores. Particularmente, eu tenho muito apreço por essa obra e eu a conheço relativamente bem. E resolvi buscar entender por que aquela questão tinha aquele gabarito, ou se suportava um outro gabarito, ou se aquela questão tinha mais de um gabarito. O que eu fiz? Eu analisei a questão, fui na obra, reli, revisei, fiz todas as ponderações possíveis. Todas as ponderações possíveis. E verifiquei de fato que a questão estava sendo anulada. Feito isso, eu procurei a orientação de uma associação de candidatos para concursos públicos e falei com um advogado para saber o que poderia ser feito a respeito desse assunto. E o que eu fiz? O advogado me orientou que eu buscasse 3 professores de renome na área de educação física que atestassem tecnicamente que aquela questão suportaria mais de uma resposta. Eu procurei alguns professores e os professores, eles se manifestaram a favor da minha colocação do meu recurso. Só que eu resolvi ter uma ideia muito superior a simplesmente buscar o recurso a partir da minha concepção e da concepção de outros professores que têm a titulação específica. Eu fui falar diretamente com os autores. Eu escrevi e mandei o recurso para o Lino Castellani Filho, para o Walter Bratti, para a Celi Tafarel, para a Carmen Soares, para a Elizabeth Varjal e para a Michelle Escobar. E alguns deles me responderam. Walter Bratti não me respondeu e a Elizabeth Varjal não me respondeu. Quem me respondeu? O Lino Castellani e a Carmen Lúcia Soares. Os autores do livro concordaram com o meu recurso e aceitaram que aquela resposta na qual eu havia marcado e, comparado com o gabarito oficial, ela foi classificada como incorreta. Alguns dos autores, a Carmen Lúcia Soares e o Lino Castellani Filho, e tardiamente a Celi Tafarel, eles entenderam que a minha colocação procedia. Eles entenderam que o que eu tinha feito procedia. Então, o que eu fiz? Eu, junto com o meu recurso, anexei as respostas desses autores dentro do meu recurso e coloquei isso como
uma parte fundamental, embasando, sem dúvida alguma, aquilo que eu gostaria de apresentar e aquilo que eu gostaria que fosse revisado. Eles ponderaram, os autores ponderaram e colocaram as suas convicções e a certeza de que o que eu estava fazendo estava certo. Preparei o recurso, assinei, coloquei junto as respostas dos autores e protocolei junto à CEDU. Passado o tempo do recurso, veio a resposta. O meu recurso foi indeferido. Qual a justificativa do indeferimento? Eles disseram que, apesar de ser extremamente salutar que os autores da obra revisassem os conteúdos que eles haviam publicado décadas atrás, anos atrás, esses mesmos autores da obra não faziam parte do certame do CEDU e, por isso, o peso das suas opiniões não seriam considerados naquele momento. Em outras palavras, sabe o que eles disseram para mim? Tem 4 letras, um hífen e mais 2 letras. É isso mesmo que você está pensando. Dane-se. Eles disseram dane-se para mim. Sabe o que isso significou? Significou um nível de revolta tamanho na minha vida. Eu poucas vezes fiquei tão indignado e tão revoltado com a certeza de que eu estava fazendo algo correto, a certeza de que eu estava completamente correto nas minhas colocações, que os autores da obra Metodologia de Ensino de Educação Física deram um embasamento adequado para minhas colocações e aquelas pessoas que constituíram a questão e analisaram meu recurso, simplesmente ignoraram tudo isso. Essa revolta e essa indignação fez com que eu procurasse de alguma forma, resolver essa questão, seja em vias legais ou seja através de outras formas. E quando eu tentei procurar as vias legais, um professor muito amigo, um professor orientador muito meu amigo, sugeriu para que eu me acalmasse e me organizasse para uma nova etapa, deixasse isso para lá e que em algum momento eu iria ser recompensado com essa argumentação e seria redimido por ter passado por essa situação tão vexatória, na minha concepção vexatória. O que eu fiz? No concurso seguinte, eu fiz para a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a municipalidade, também separa o município em grandes áreas, que na verdade são chamadas de Coordenadorias Regionais de Educação, ou CREs. Eu fiz prova para a primeira CRE. Isso imediatamente ao concurso da CEDU. Quando eu fiz prova para a primeira CRE, eu fui ver os meus resultados e tive a felicidade de ter passado em primeiro lugar nesse concurso. Em seguida, eu fui chamado em 15º por uma questão de títulos, por outras questões administrativas, mas aquilo que concerne a marcação das respostas corretas, eu fiquei em primeiro lugar, assumi o cargo e durante 3 anos exerci a função de professor de educação física da rede municipal. O que eu fiz logo em seguida a assumir esta vaga dentro da municipalidade? Eu resolvi colocar todo o meu conhecimento, colocar tudo aquilo que eu sabia, tudo aquilo que eu podia, tudo aquilo que eu deveria fazer, tudo aquilo que eu poderia fazer por outros colegas no site Educação Física. Primeiro eu começo a iniciativa no site thiagomerlo.com.br e depois eu crio efconcursos.com.br, portal Educação Física Concurso. Essa foi a forma que eu encontrei de disponibilizar conhecimento e permitir com que os colegas tivessem acesso a conteúdos de qualidade e a conteúdos que de fato fossem relevantes para a sua formação e para a sua preparação para concursos públicos. Então, eu contei essa pequena história para dizer a vocês que eu tive acesso ao concurso da CEDU, o fiz, fui desclassificado, saí da 8ª colocação e da 2ª colocação, se eu tivesse acertado 1 ou 2 questões, para a desclassificação completa, descobri uma questão que poderia ter sido anulada, eu consegui provas cabais de que a questão estava incorreta, promovi um recurso, o recurso foi indeferido, a justificativa do indeferimento foi completamente vazia, sem cabimento. Na vez seguinte que eu faço uma prova para concurso público, eu passo em primeiro lugar como professor de educação física da cidade do Rio de Janeiro, na primeira CRE, sou chamado em 15º, coloco tudo que eu tenho a respeito de preparação para concursos públicos num portal chamado Educação Física Concurso. Como vocês podem perceber, eu fui do céu ao inferno.
estava no céu. Quando eu me inscrevi, achei que eu teria êxito. Não fui bem, fui desclassificado. Poderia ter sido outras questões também, mas eu coloco novamente todo o meu conhecimento e todas as minhas colocações para preparar outros colegas para concursos públicos. Então, eu quero dizer que se eu estou aqui podendo fazer esse hangout com vocês, podendo fazer essa aula online gratuita, é porque eu nunca deixei de ter perseverança e foco. Perseverança é a esperança da esperança, é acreditar todo o tempo que um dia eu teria êxito no meu trabalho e nas minhas provas que eu iria realizar. E também tive foco. O que significa foco? Organização, disciplina, comprometimento e tudo isso pensado em preparar colegas para a área de educação física na área de concursos públicos. Então, eu contei essa história para deixar vocês a par de um pouco da minha vida enquanto candidato e também deixar a par vocês o quão importante é ter a perseverança e o foco na preparação. Passado esse período da CEDUC, passado esse período desse concurso 2009, eu voltei a fazer prova para a CEDUC e hoje eu também logrei êxito nessa prova que eu fiz para uma outra meta, eu estou em 26º, e também fiz prova para a CEDUC, na qual estou aguardando ser chamado para ensino religioso, que eu estou em 15º. Então, eu estou classificado em 26º como professor da CEDUC do concurso passado, estou em 15º, aguardando ser chamado para professor de ensino religioso. Isso é prova cabal de que, se eu posso, vocês podem. Vocês têm todas as condições para conseguir lograr êxito nos concursos públicos e eu acredito piamente que vocês conseguirão ter o resultado satisfatório no concurso de amanhã. E quem não for do Rio de Janeiro e for fazer concurso nos próximos dias, também espero e desejo sinceramente que vocês consigam lograr êxito na feitura do concurso público, que vocês tanto almejam e tanto desejam.